Boa noite a todos. Deus os abençoe grandemente. Hoje são o 36º dia que nós estamos fazendo aqui a nossa quarentena de fortalecimento espiritual. E hoje falaremos de um tema extremamente imprescindível para todos nós. Estaremos falando sobre o perdão. O perdão, ele é o melhor remédio para a alma. Não existe remédio que cura uma alma, um estado emocional também podemos dizer, mais forte do que o perdão. Como também não existe doença pior do que o ódio. Isso é comprovado cientificamente. Até a ciência concorda, né? Eles falam que o maior índice por exemplo, de câncer é mais emocional do que genético, do que hereditário. Ou seja, o perdão, ele é libertador. Boa noite a todos. Mas antes, vai compartilhando aí, vai compartilhando. Vou compartilhar aqui. Deus abençoe todos vocês. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer, né? A falta do perdão é como você ter aquela pedra amarrada a você, né? É um peso que você carrega, porque nós vamos estar falando isso enquanto você aí compartilha, só para que venhamos dar uma introdução. O perdão, ele, às vezes, a pessoa, ela tá magoada, né? Você está magoado com alguém e a outra pessoa nem sabe. Ela segue a sua vida como se nada. E aquele sentimento de raiva só faz mal a você mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Ainda que você, quando você guarda, né, esse rancor, essa mágoa no seu coração, você pode observar. Se você está num momento de descontração, numa diversão, numa festa, você está em harmonia. Quando você lembra da pessoa que cometeu um delito contra você, você observe que o seu ânimo muda imediatamente. Ou quando você vê a pessoa que causou um mal na tua vida. Ou quando você encontra essa pessoa. Ou quando você escuta falar sequer o nome dela. Você muda, você fica triste, você fica nervoso, você fica com raiva. Enfim, a festa acaba. E muito mais, né? E é como você falou. E de repente a outra pessoa, nem sabe. Como ela não tem nada no coração, então o prejudicado acaba sendo você. E se você foi a vítima, então você acaba sendo prejudicado duas vezes. Porque você foi a vítima do delito e porque você está guardando esse sentimento ruim dentro de si. Na verdade, o perdão, você perdoar alguém, é um ato de inteligência. Não tem nada a ver com ser bobo, não tem nada a ver com... mas ele que me fez o mal, eu não posso dar o braço a torcer. Mas o fato de você perdoar é benéfico para você mesmo. O perdão, como diz a Letícia aí, é libertador. Libertador. Então, se você não perdoa, segundo a Bíblia, que eu acho que Paulo vai estar falando a respeito, você também não vai receber o perdão. E é interessante, Paulo, que as pessoas exigem o perdão de Deus, mas ela não quer perdoar, né? E sempre com as mesmas justificativas. Mas você não sabe o que ela me fez. Olha, gente, eu já fui muito maltratada, muito caluniada, muito tudo na minha vida, e nem por isso eu tenho raiva das pessoas que fizeram mal para mim. Por quê? Porque disso diz respeito à minha salvação. É isso que você tem que entender. Eu não vou trocar a minha salvação por esse sentimento horrível, guardar esse sentimento ruim dentro de mim por causa de uma pessoa que nem vale a pena. Vocês entendem? Então, perdão é uma decisão pessoal, né, Paulo? E que requer uma atitude sua, né? Você perdoar requer essa atitude que na verdade é uma atitude nobre em prol de você mesmo, em prol da sua salvação.
eu anotei aqui algumas regrinhas que devem ser praticadas tanto para a pessoa que cometeu um delito, né? Por que eu uso essa palavra delito? Porque quando falamos de perdão, a mente da maioria das pessoas relaciona o perdão com adultério. Mas não é precisamente só relacionado ao adultério. O perdão de um roubo, o perdão de uma ofensa, um perdão de um maltrato, de uma humilhação, de um problema que foi causado contra a sua pessoa. Por isso vamos usar essa palavra delito, tá? Então, existem regras tanto para aquele que cometeu o delito, né, que te ofendeu, ou te traiu, ou te maltratou, etc., e para aquele que é a vítima. Então temos que falar de dois assuntos aqui de extrema importância. Mas eu preciso que você compartilhe rapidamente, porque eu gostaria que você prestasse atenção aqui. E isso é muito importante, tá? Porque você veja que tem muitos exemplos bíblicos, né? Você vê Jesus, o autor do perdão, né? Como você falou, né? Nenhum de nós, nenhum ser humano sofreu o que Jesus sofreu. Entretanto, ele liberou o perdão sem fazer muito esforço. Na cruz sem ele fazer, liberou o perdão. Né? Sem fazer nenhum esforço. É tanto que Jesus dizia, olha, se alguém bater de um lado da sua face, dê a outra. Se alguém mandar você andar 1 milha, ande 2. Ou seja, se alguém tenta te humilhar, se alguém tenta te maltratar, te agredir, lhe ofender ou traí-lo, como foi o caso de Judas, você veja que Jesus, olha a força do perdão. Jesus, sabendo que Judas Iscariotes o trairia, o perdão é tão poderoso que Jesus conseguiu sentir amor por Judas. Jesus, ele amou Judas, ainda sabendo que Judas o trairia. Isso só é possível quando a pessoa ela está realmente cheia de Deus. Porque o ódio é um sentimento humano, né? E maligno. E como você falou a princípio, isso é comprovado cientificamente, o ódio ele gera muitas doenças. Só faz mal, o ódio só faz mal para quem está com esse sentimento ruim no coração. Então não vale a pena por você. Ai, pastora, mas eu não quero perdoar pelo fulano. Tá bom, então não perdoe pelo fulano, perdoe por você. Porque é um sentimento que vai fazer mal somente a você. E nem a salvação você vai ter direito. Exatamente. É tão importante o perdão que o próprio Jesus, ele diz aqui, olha, quando Pedro, né, vocês devem conhecer a história. Então Pedro perguntou, Senhor, ainda mais Pedro, né? O Pedrão, ele era meio irado, né? Ele é meio iracundo, ele era meio explosivo, meio totalmente, sabe aquela pessoa que diz assim, não, eu se pisar no meu calo, o negócio muda. Eu sou pavio curto, é o Pedrão. Cuidado para você não ser uma Pedrita ou um Pedro, hein? Então você veja que foi precisamente Pedro que perguntou para Jesus. Ele devia estar muito injuriado. Com alguém, com alguma coisa, né? Ele falou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Na verdade eu vejo aí, Paulo, uma pergunta meio capciosa. Eu acho que ele... Tipo assim, já perdoei o suficiente, agora eu posso ir lá dar um couro nele. Posso me vingar. Ele quis dar uma volta em Jesus, entendeu? Mais ou menos isso. Pô, quantas vezes eu perdoar o meu irmão que pecou contra mim? E ele ainda foi sugestivo. Até 7 vezes? Em outras palavras, já perdoei 1, 2, 3, 4, 5... Ele disse até 7 vezes e Jesus respondeu, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí seja, Pedro, sempre, né? Que é o que de repente você tem esse puxão de orelha, porque isso eu vejo um puxão de orelha de Deus. Eu vejo Deus fazendo assim para nós, ó, meu filho, você acha que está fazendo o suficiente? Ainda falta muito. Não. É isso que eu entendo nessa resposta de Jesus. E o perdão, Paulo, eu vejo, a gente atende muita gente, pessoal. Então, assim, são muitas as dúvidas com respeito ao perdão, né?
O perdão você pode, por exemplo, no âmbito, vamos dizer assim, no âmbito do casamento. Não sei se a gente pode abordar, né? O âmbito do casamento. Eu já sabia que você ia falar disso, mas pode falar. Pode. Então, o âmbito do casamento, né? Eu digo porque eu atendo muitas mulheres, então são dúvidas. Na verdade, muitas mulheres têm. Dentro de todos os delitos, como a gente mencionou, quando se trata de traição, infelizmente é o que mais prevalece. Traição, porque traição inclui de amizade, a ingratidão, né? Enfim, no trabalho, companheiros de trabalho, colegas de trabalho, ou até mesmo a própria família. Né? E a traição dentro de um casamento, existe uma questão bíblica, uma lei bíblica, uma recomendação bíblica, que diante de uma traição você pode se separar. Ai, pastor, então se eu me separo quer dizer que eu não perdoei? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem duas opções. Quais são as duas opções? Nas duas opções você deve perdoar, nas duas. Ficando com o seu cônjuge ou se separando dele. Exatamente. O perdão é o que Deus exige, é o perdão. É a paz. Então, você sofreu, né, uma traição do seu marido, da sua esposa. Bom, você fala assim, não, eu quero lutar pelo meu casamento, eu amo demais ele, né, eu perdoo a ponto de ficar com ele. Ótimo. Então, lute pelo seu casamento, porque Deus vai abençoar, se essa é a sua fé. Mas se você fala assim, olha, pastor, eu não consigo mais, eu fico remoendo aqueles pensamentos, porque não adianta você dizer que perdoa e você todo dia tá jogando na cara da sua esposa ou do seu marido aquilo que ela fez, aquilo que ele fez. Não adianta, isso não é perdão, isso não é nem sábio, porque vocês vão estar constantemente... Vai ser uma tortura, isso é uma tortura para ambos. Brigando, né? Então você ou perdoa ou não. Então pastor, olha, eu não consigo porque ele me traiu, ela me traiu, isso sempre vem à minha mente. Eu não tenho vontade mais de estar com ele. Ele me feriu a ponto de eu não estar mais com ele. Amém. Biblicamente você está respaldado. Então a questão é você perdoar pela sua salvação, você ter paz, né? Então você perdoa nos dois aspectos, nas duas situações. Você perdoa ficando com a pessoa, resolvendo lutar pelo casamento, ou você perdoa e fala, olha, segue a sua vida, Deus te abençoe, né? Tenha você sua nova vida, eu vou ter a minha, eu vou cuidar da minha vida, da minha salvação, do meu coração. Isso, né, Paulo, segue para amizade, segue para um monte de coisa, né? Eu redatei aqui 3 frases que eu gostaria de ler aqui com você, para ficar bem esclarecido. O perdão, né, é uma decisão. Eu decido, perdoar. Te perdoo, ou decido, não te perdoo. É uma decisão. Então não tem nada a ver com Deus e nem com ninguém. É uma decisão particular, porque só eu sei o que eu sofri. Então, primeiro, é uma decisão. Segundo, se você diz assim, eu quero perdoar, eu perdoo o meu cônjuge, eu perdoo a pessoa que me causou um delito, por mais que eu sofri ou estou sofrendo, né? Porque a traição gera uma ferida, ela rasga a pessoa no meio. Então eu escrevi aqui, ó, aí se você perdoar, então é preciso uma reprogramação de convivência, tanto para o que falhou quanto para a vítima. Como assim uma reprogramação? Por exemplo, quem cometeu o delito agora deve lutar para reconquistar a vítima. Exatamente. Óbvio, porque não é porque a sua mulher te perdoou, o seu cônjuge te perdoou, já tá tudo bem, que foi feita uma lavagem cerebral e apagou todos os socos que ela levou, os xingos, os desprezos, aquelas palavras, né, que foram, que você de repente disse, porque o meu outro cônjuge era melhor do que você. Comparações, né? Fazendo comparações. Então são palavras que machucam, são feridas que vão abrindo um buraco dentro do coração da mulher ou do homem, e isso, num relacionamento, isso gera esfriamento. É lógico, é óbvio que uma mulher ela vai esfriar sexualmente, o homem também, por sua vez, também vai esfriar quando a mulher fica jogando na cara, fica culpabilizando o homem ou lembrando ele pelo erro que ele cometeu.
E vice-versa, né? Às vezes o homem fica lembrando a mulher: ah, mas você me traiu, né? você me colocou um chifre, então você agora vai pagar pelo que você fez. Então não fica então mais, por que você está junto, com ela? Exatamente. Você está, isso é uma tortura. Isso é uma tortura para ambos. Não vou nem entrar nos detalhes de quem tem filhos. Porque se você tem filhos, os seus filhos serão torturados tanto quanto vocês dois. Não pense você, não, agora eu vou me vingar, agora eu vou sair com todo mundo, vou pegar todo mundo para me vingar. Vai se manchar mais ainda. Exatamente. Você está dando o famoso tiro no pé. Tá? Então, eu redatei aqui, quem cometeu o delito deve reconquistar a devagar, vítima. né? Aí eu coloquei aqui ainda, para não esquecer de falar para você, com uma mudança radical. Isso é importante. A mudança do deletor, né, do defraudor, o que causou o delito, tem que ser uma mudança radical. O que é uma mudança radical? Em tudo, né? Por o que exemplo, ele fazia não faz mais. Se você comete uma traição e você, quer dizer, ela já está ferida, está machucada, está desconfiada, porque é óbvio que ela vai, se você atrasar 5 minutos, já vai começar. Não é culpa dela. A mente do seu cônjuge vai falar: poxa, será que realmente ele está trabalhando? Ou será que realmente furou o pneu do carro? Ou será que ela ou ele novamente está me traindo? Então, por isso que eu anotei, são mudanças radicais que você precisa ter para com seu cônjuge. Aí o seu cônjuge liga para você e você não atende. Ou te manda uma mensagem e você não responde. Então, são atitudes que você vai estar colaborando para que aquela mágoa, aquela ferida que foi causada, seja 1 ano atrás, 1 dia atrás ou 10 anos atrás, essa ferida ela se abre. Cada vez que você falha no cuidado com seu cônjuge, então você está demonstrando que você diz que me perdoa, tá? Mas eu vou continuar assim. Então não vai ter como. E por sua vez, né, as atitudes têm que ser as mesmas, como as atitudes devem ser as mesmas e mais ainda com a atitude anterior. Por exemplo, se ela me perdoou, então ela tem que dar um voto de confiança em mim. Não ficar jogando na cara, né? Porque o que a gente atende de pessoas que resolveram perdoar e ficar com o cônjuge, mas ficam diariamente jogando aquilo na pessoa, né? Então, quer dizer, qual é o propósito disso? Essa união não vai glorificar Deus, vocês vão se machucar mais ainda do que a traição já cometida, então vocês têm que conversar e chegar num acordo, né? Porque se vocês não chegarem num acordo, vocês só vão piorar. E outra, vocês vão cada dia mais se afastar de Deus, que é a maior preocupação, né? Exatamente. E isso nós estamos falando no âmbito, Paulo, do casamento, do relacionamento, né? Mas é a mesmíssima coisa com Deus. E com amizades também. Em né? todos os aspectos. Todos os aspectos. Por exemplo, quantas pessoas que falam, né? Agora eu estou sem força, agora já não consigo voltar a trabalhar como antes, já não consigo conviver com a minha família como antes. Muitas pessoas dizem: eu já não consigo, pastor, ir na igreja como antes, porque pelo fato que eu estou pecando, ou seja, traindo a Deus, cometendo um delito para com Deus, o meu estilo de vida agora, eu sei que está errado. Então agora, pastor, eu não tenho forças para voltar para a igreja. Por que isso acontece? Porque essa pessoa, ela não teve mudanças que correspondam com o arrependimento dela. Exatamente. É só isso. Se você meditar um pouco na Bíblia, lembre-se que todas as pessoas que Jesus curou, e os discípulos perguntaram, né? Quem pecou, este ou os seus pais? E Jesus disse: não, nesse caso não foi nem ele nem os pais, mas para que a glória de Deus se manifestasse. Quando Jesus curou um cego, ele disse: agora não peques mais, a tua fé te curou. Olha o pecado. Quando Jesus perdoou Maria Madalena, ele disse o que para ela?
vai e não peques mais. Ninguém te condenou, também não vou te condenar. O ladrão na cruz, o Nicodemos, enfim. Então, tem que haver uma atitude da sua parte. Se não houver uma atitude da sua parte, é melhor você dizer, eu não te perdoo e vamos acabar aqui, você vai viver a tua vida, eu vou viver a minha vida. Tenha em conta que um casamento, a Bíblia diz que ambos são uma só carne. E quando há uma separação, um divórcio, olha aqui para mim, olha o que acontece. Imagine ambos grudados, uma só carne, estão grudados. Então, se houver uma separação, vai rasgar. Qual dos dois se machuca? Os dois vão sair feridos, machucados, dilacerados. Então, lute, né, para restabelecer. Graças a Deus, nós temos atendido muitos casais em vários países que já estivemos e nós temos conseguido restabelecer, restituir muitas famílias, muitos casais e graças a Deus tem dado certo. Mas dentro dessa regrinha aqui, que realmente significa o perdão. E o perdão para você, mulher, que teve algum problema, né, com uma amiga sua, né, que agiu de má fé com você, uma pessoa invejosa, que parecia ser uma coisa que não é, e você sofreu traiu a confiança. Alguma coisa com relação a ela. Muitas me perguntam o seguinte, Paulo, mas para eu perdoar, ela tem que continuar frequentando a minha casa, né? Para eu demonstrar que eu perdoei de verdade, eu tenho que ir lá e tomar um café com ela? De nenhuma maneira. Não, porque se essa pessoa já provou por mais A mais B que não quer o seu bem, você não pode ficar com pessoas que você vê que não quer o seu bem, porque isso não seria sábio. Você concorda comigo? Você tem que manter a sua privacidade, né? E você manter o seu coração limpo. Quer dizer, que a pessoa siga a vida dela, né? Infelizmente é uma dor, é uma tristeza de uma amizade não correspondida, onde a amizade verdadeira era só você. Mas o que você faz? Perdoa, que a pessoa siga a sua vida, que ela siga bem, mas evite reataliação, porque essa pessoa já provou, né? Que ela não quer o seu bem, ela não quer o bem da sua família. Então, como que você vai manter um Judas na sua casa? Não tem como, você concorda comigo? Mas a paz e a bênção sincera, né, que você quer que aquela pessoa tenha, você tem que ter no teu coração. Que Deus te abençoe sinceramente. 2 observações mais importantíssimas. O perdão não é simplesmente você que ofendeu alguém, você que causou um mal para alguém. Não é suficiente você dizer para a pessoa, me perdoa, viu, fulano? Mas e o nome dessa pessoa, que talvez foi difamado? E os familiares dessa pessoa que talvez hoje a criticam, apedrejam? E os prejuízos que você causou nessa pessoa? Então não é somente você dizer, olha, quero dizer que eu te perdoo, tá? Me perdoa pelo que eu fiz. Não. O perdão, eu já falei, ele vem acompanhado das suas atitudes. Então, a honra daquele que realmente está arrependido, ele reconhece que errou. E ele não vai ter dificuldades de buscar corrigir o erro para restaurar a vida da vítima. Ou seja, você buscar a pessoa que foi defraudada e dizer, olha, esse fulano, ele é inocente. É como um juiz, né? Esse fulano aí, ela é inocente. Tudo que falaram, tudo que disseram, tudo que fizeram, olha, essa pessoa não tem culpa. Eu sou o culpado. Esse é o verdadeiro pedir perdão. Tá? Porque se você deixa um buraco na vida daquela pessoa, então aí você ainda está cometendo um delito contra essa pessoa. E mais uma observação importante também. A tia Amália, linda. Oi.
Oi, saudade. Um abraço, Amália. E mais uma observação importantíssima. É você crer, acreditar no perdão. Você se perdoar. Exatamente. Tem esse outro detalhe. Eu atendo muitas pessoas que dizem, pastor, eu não me perdoo pelo que eu fiz. E eu digo a você, independentemente do que você haja cometido de erro, seja um aborto, seja um homicídio, seja um adultério, seja um latrocínio, é claro que cada ação gera uma reação. Você vai pagar pelo que você fez. Isso é inevitável. A Bíblia diz que o salário, né, do erro, do delito, é a morte espiritual. Então você vê que quando você comete um erro, a sua própria mente te perturba. A própria consciência. Tá? Mas eu tenho aqui alguns versículos que diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, há quem diga, fulanito fez o que fez, destruiu um montão de gente, viveu uma vida de bagunça e agora é crente, agora é santo, agora tem a áurea na cabeça. A auréola. Quer dizer, espiritualmente falando, sim, está escrito que Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar das injustiças que nós cometemos. Então, quem somos nós para apontar o dedo para um culpado ou para condenar alguém? Então pense nisso. Outro versículo também diz assim, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, meus queridos, o perdão ele existe, o perdão ele cura, o perdão ele te liberta. E é tão real isso que você está falando, Paulo, só Até lembrei de um caso lá no México. Eu vou falar rapidamente, mas pode... É porque eu lembrei da Argentina. Eu lembrei um caso do México. Pode falar. Eu lembrei de um caso da Argentina que aconteceu com a gente mesmo. E uma pessoa que, enfim, inventou uma história, uma injúria, né, que não era real. Nós sofremos muito por causa disso. E depois, eu acho que uns 8 anos, por aí, eu de manhã, era um domingo de manhã, e eu recebi uma ligação dessa pessoa. E eu nem tinha nada no meu coração, já tinha esquecido, já fazia tempo. Acho que eram uns 8 ou 10 anos depois. E ela toda assim, angustiada, né, no telefone. Ai, olha, eu queria te dizer que eu queria te pedir perdão, e não sei o que, e falando um monte de coisa. E eu fiquei assim, porque já faziam 10 anos, eu fiquei assim, perdão de quê? Porque na verdade eu nem sabia que ela estava envolvida naquela situação tão horrível que fizeram com a gente, porque era uma pessoa que eu acreditava. Então, depois desse acontecido, eu falei, não, sim, eu te perdoo. 10 anos. Eu falei, eu te perdoo e tal, e nem, na verdade, eu não tinha nada no meu coração. Então, eu vi realmente naquela situação que quem era prejudicado com aquilo tudo era ela. Porque ela ficou esses 10 anos com a mente dela que perturbou ela. Eu tava com o meu coração tranquilo, né? E a única coisa assim que eu fiquei observando foi a atitude dela depois, porque também não foi legal a atitude dela depois. Foi justamente isso, ela tinha poder para, vamos dizer assim, para mudar aquela reverter a situação, corrigir o erro. Ela tinha poder para fazer isso, porque ela era muito próxima dessa pessoa que ela falou, e ela não fez. Ela só veio pedir perdão. Olha, me perdoa, tá? E ficou por isso mesmo. Por todo o mal que eu te fiz. E ficou por isso mesmo. E o prejuízo ficou na vida dela. Né? Ou na nossa, né? Entendeu? Então, assim, é o que você falou. São 2 temas aqui a tratar. Eu não tinha nada no meu coração, porque eu nem tinha nada, e ela ali remoendo aquilo ali. E o outro tema é que ela, por sua vez, não mostrou um verdadeiro arrependimento, porque ela tinha poder para mudar aquela história e não mudou, né? Exato. E uma observação importante.
Deus, Ele sempre vai honrar aquele que se mantém fiel a Ele. Então, por mais injustiçado que você seja, com certeza, por mais caluniado que você seja, apedrejado, criticado, até prejudicado, como foi o caso de José, olha o prejuízo que os irmãos dele fizeram na vida dele. Mas resumindo a história, o final de José você sabe, todos os irmãos deles teve que se prostrar diante dele. Ele foi o que pôde ajudar a cada um dos seus irmãos. E aí é outro assunto que eu não quero entrar aqui agora. Então, e eu tive uma experiência no México, que tinha uma mulher no México, uma senhora, que ela tinha 8 anos na igreja. E nós orávamos por ela, obviamente, todas as vezes. E ela tinha uma úlcera na perna. E ela tinha um problema espiritual muito forte. Tanto que quando orávamos, acontecia coisa muito forte com ela, espiritualmente falando, de manifestações. Aí teve um dia que ela veio falar comigo, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei, não. Quando eu falei não, ela, que isso, pastor? Como que o senhor está recusando uma oração para mim? Eu estou pedindo para o senhor orar por mim. Eu falei, eu não vou orar pela senhora. Eu não vou orar. E ela não entendeu. Aí eu disse a ela, sente-se. Ela, não, só quero uma oração. Eu falei, não, sente-se. Eu quero conversar com a senhora. Ela, não, mas... Ela sentou e eu disse a ela, põe para fora, me conte, o que a senhora traz no seu coração, senhora? E ela, não, nada. Resumindo a história, conversando com ela, ela disse, olha, a verdade é que a minha filha, há uns anos atrás, saiu da minha casa e foi embora, me deixou sozinha em casa, e nisso eu fiquei com mágoa da minha filha. E eu tenho bronca dela, eu tenho raiva dela porque ela me abandonou. O que eu fiz? Eu não orei por ela. Peguei essa mulher, eu falei, nós vamos lá na casa da tua filha agora. Ela, não, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, vamos lá. Fomos até a casa dela, sentei com a filha dela, juntamente com ela. Resumindo a história, as duas começaram a conversar, a princípio, uma jogando na cara da outra as ofensas e tudo que aconteceu. Choraram, desabafaram, se abraçaram, se perdoaram. Aí depois eu fiz a oração. Depois que elas se perdoaram. Ou seja, tirou de dentro de si aquele sentimento maléfico. Ruim, né? Moral da história, um mês depois, aquela úlcera que ela tinha, que cheirava mal. Que já estava há anos, né? Já estava há anos, fazia tratamentos, fazia medicações, nada curou aquela mulher, a não ser o perdão. Até ela dizer a mim, olha pastor, realmente a minha enfermidade não estava nos meus pés, a minha enfermidade estava no meu coração e eu não sabia. Então, queridos, eu não sei qual é a sua enfermidade. Pode ser um trauma, pode ser um complexo, pode ser uma mágoa, pode ser bronca, rancores. Você pode ter sido abusada ou abusado, violentado sexualmente na sua infância ou na sua vida de adulto. Você pode ter sido traído pelo seu cônjuge, maltratado pelo seu patrão, humilhado por todos. Se você hoje, agora, nessa mensagem, você entender esse raciocínio, o que é o perdão, e acompanhado disso você atuar de acordo como corresponde, você vai observar que a sua vida vai começar a progredir. Você vai ver que a palavra de Deus ela vai se cumprir na sua vida, porque existem promessas de Deus. Ele diz, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente. Por que ele diz mutuamente? Porque todo mundo tem erro. Assim como Deus os perdoou em Cristo. E para fechar, Jesus disse, quem não perdoar, também não será perdoado. Então eu pergunto agora, qual é a decisão que você vai ter a partir desse momento? Eu pergunto agora, o que você vai dizer para mim? Você vai dizer, não, pastor, mas você não sabe o que eu sofri?
Na Argentina eu atendi um caso desse também. Eu fui fazer o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ensina, e uma mulher, ela disse assim para mim, olha, pastor Luiz, o senhor pode me pedir o que o senhor quiser. Eu deixo de fumar, eu deixo qualquer coisa. Mas não me peça para perdoar o meu ex, porque o senhor não sabe o que ele fez para mim. Começou a brigar comigo a mulher, em cima do altar. Como a tia Amália escreveu aí, né? Cura a alma. O rancor adoece a alma. É verdade, o rancor adoece a alma, quer dizer... E se a sua alma está enferma, acredite, o seu estado emocional, meu querido, não tem diazepam, não tem ansiolíticos, não tem sertralina, não tem calmante que vai curar a sua alma. É por isso que muitos caem em angústia, tristeza profunda, até cair na depressão. Gente, conclusão, não vale a pena, entendeu? Perdoe, tenha o seu coração em paz, você já fez o que tinha que fazer? Tenha paz, siga com a sua vida. E guarde o seu coração, porque dele procede a fonte de vida, tá bom? Exatamente. Perdoe, não importa a situação, não vale a pena por você, tá bom? Exato, Deus é Deus, tá bom? E bom, queridos, e qualquer dúvida ou perguntas que você tenha, uma orientação que você precise, você entre em contato conosco. Nós temos podido ajudar muita gente, como estamos mencionando aqui, que alcançaram o perdão, alcançaram a perdoar o que ofendeu, alcançaram a se perdoar pelo erro que cometeu, alcançaram a ter atitudes, como estamos ensinando, de maneira que hoje muitos casais vivem em harmonia, muitas pessoas estão bem. O Ronildo escreveu uma coisa interessante, você viu? Pedir perdão é tirar o fardo cancerígeno, é verdade. Com certeza. Câncer, né? Com certeza. Enfim. A Letícia diz aqui, ó, já perdoei várias amigas, entre aspas, né? Ela coloca, Judas, algumas tomei café e outras não. Amém. Mas é isso aí. Mas por quê? Amém. Porque tem casos e casos, é o que nós estamos dizendo. Tem casos que dá para você manter até, de repente, um relacionamento. Mas tem casos que é melhor manter a distância. Então aí cada um veja realmente o que é melhor para si, tá bom? Queridos, vamos fazer uma oração? A gente se estendeu um pouquinho hoje, né, gente? Bastante, Nos estendemos um pouquinho, mas valeu a pena, né? Inclusive, com certeza alguém tinha que ouvir, né? Mande essa mensagem para pessoas que você conhece, que vivem reclamando, criticando, xingando, com vingança no coração. Mande, isso vai curar e libertar e salvar muita gente, tá bom? Eu gostaria que nessa oração talvez você diga assim, pastor, eu já tentei perdoar, pensei que tinha perdoado, mas quando eu me encontrei com aquela pessoa, veio um ódio tão grande no meu coração. Ou quando eu escuto falar, vem aquelas lembranças tudo à tona. O que eu devo fazer, pastor? Ore por ela. Fale o nome dela em voz alta agora. Essa pessoa agora. Diga, Deus, perdoa o fulano, o Pedro, o João, o Henrique, a Maria, o fulano. Nomeie, diga o nome dessa pessoa. Porque você está dizendo o nome dela não para amaldiçoá-la, mas você está levando o nome dela a Deus. Deus, me dê forças para perdoar. O que Jesus fez? Estando ele na cruz, ele disse, Pai, perdoa todos eles não têm noção do que estão fazendo. É isso. Por isso que Deus honrou Jesus. Deus vai honrar você, acredite. Vamos orar? Feche os seus olhos. Meu amado Senhor Jesus, como todos os dias, primeiro pedimos a Ti, muito obrigado, porque somos privilegiados de havermos alcançado diariamente o Seu perdão. Eu te peço, meu Pai, dá forças neste momento para essa esposa que foi traída, ou talvez esteja sendo traída, agredida, maltratada. Só o Teu Espírito pode curá-la. Não existe tratamento, terapia, só o Teu Espírito, meu Deus, só o perdão pode curá-la. Eu te peço, meu Deus, por esses maridos que também foram traídos, maltratados, desprezados, humilhados.
Dá forças, meu Pai, para esses trabalhadores que têm sido traídos, humilhados no trabalho, desprezados pela sociedade, pela própria família. Enfim, meu Pai, pessoas que foram abusadas sexualmente, violentadas. Poxa, meu Deus, que coisa horrível. Perdoa, meu Pai. Dá forças. O Senhor tem o poder de apagar da memória o nosso passado sujo. O Senhor tem esse poder de jogar os nossos erros ou as nossas dores no mar do esquecimento. E tem pessoas agora, meu Deus, que ora conosco, com lágrimas nos olhos. Pessoas que dizendo, eu já não aguento mais. Então eu te peço, meu Deus, que a partir dessa oração, ela alcance então assim o seu perdão, a cura, o fortalecimento e a libertação. E que esse casamento, que esse relacionamento seja diferente a partir de agora. É o que eu profetizo. Recebam todos vocês a força, o milagre do perdão, porque o perdão ele gera um milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu perdoo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Acredite nisso. Você vai ver frutos dessa oração, dessa palavra a partir de hoje na tua vida. Amém. Até porque a sua atitude vai condizer com o que nós acabamos de falar. Meus queridos, amanhã, às 23 horas, horário do Brasil, estaremos aqui ao vivo com vocês. Só faltam mais 3 programas, hein? Para terminar a nossa quarentena. Já quer dar o recado do último programa, como será? Amanhã a gente dá. Amanhã vocês terão uma surpresa. Amanhã, às 23 horas. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Deus abençoe, um abraço a todos vocês. Tchau, tchau, queridos. Tchau. Tchau.